Versão africana. África é maior que Europa. Estados Unidos e China juntos. Por que esse simples facto geográfico importa? Quando descobrimos que o continente africano, 30,2 milhões quilômetros quadrados, excede em área a soma de Europa, Estados Unidos e China, 29,6 milhões quilômetros quadrados, a primeira reação costuma ser surpresa. Mas a discrepância entre a nossa percepção do mundo e a realidade física vai muito além de mapas mal proporcionados. Expõe heranças coloniais, dinâmicas econômicas desiguais e tensões políticas contemporâneas que continuam a moldar as oportunidades e os estereótipos do século XXI. 1. Cartografia, poder e a África encolhida. A maioria de nós cresceu olhando para projeções de Mercator penduradas na sala de aula. Nessa projeção cilíndrica, as latitudes altas são infladas e as baixas comprimidas. A Europa e a América do Norte parecem gigantes, enquanto a África surge quase do mesmo tamanho que a Groenlândia, embora na realidade seja 14 vezes maior. A cartografia nunca foi neutra. Do século XVI em diante, mapas serviram a rotas comerciais, rotas de escravização e reivindicações imperiais. A distorção física ajudou a legitimar a ideia de uma Europa central e de uma África periférica e pequena. Um detalhe subtil que reforça hierarquias de importância até hoje. 2. O espólio colonial e a fragmentação política. Se a área africana é tão grande, por que sua voz geopolítica raramente acompanha essa escala? Partilha de Berlim, 1884 a 1885. Potências europeias dividiram porções do continente à régua, ignorando etnias, redes comerciais pré-existentes e sistemas políticos locais. O resultado foi um mosaico de 54 estados com fronteiras artificiais que ainda alimentam disputas, economias de enclave. A extração de recursos, borracha, ouro, petróleo, cobalto, etc. E foi organizada para servir metrópoles externas. Infraestrutura, ferrovias, portos, ligava minas a portos marítimos, não capitais a capitais. Esse padrão sobrevive. Em muitos países, matérias-primas saem brutas e retornam como manufaturados caros. A consequência é dupla. Fragmentação política, difícil coordenar interesses continentais, e dependência econômica, pouco valor agregado localmente, fatores que limitam o peso internacional proporcional ao território. 3. Economia, abundância de recursos versus armadilhas de valor. PIB combinado da Europa, Estados Unidos e China é de 60 trilhões de dólares, 2023. PIB total da África é de 3 trilhões de dólares. Apenas 5% daquele montante, apesar de sua área superior. Essa disparidade alimenta narrativas de continente pobre, mas esconde o fato de que muitas corporações sediadas no norte global extraem lucros bilionários da África. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico estima que fluxos ilícitos e evasão fiscal drenem anualmente mais recursos do continente do que ele recebe em ajuda oficial. 4. Política internacional, do objeto ao sujeito. Nos últimos anos, surgem sinais de deslocamento. 1. União Africana ganhou assento permanente no G20, 2023-2. Zona de Comércio Livre Continental Africana promete integrar um mercado de 1,4 bilhão de pessoas. Potências como China, Índia, Turquia e Rússia disputam espaço através de investimentos, infraestruturas e acordos de segurança, provando que a relevância geoestratégica da África, portos no Índico, minerais para baterias, potencial solar, é reconhecida, ainda que muitas vezes mais pelos externos do que pelos noticiários ocidentais. 5. Imaginários e responsabilidade intelectual. A surpresa diante da África maior revela quão fundo incorporamos pressupostos eurocêntricos. Professores, jornalistas, designers de mapas e formuladores de política têm o dever de corrigir representações visuais, adotar projeções iguais área, Gall-Peters, Winkel-Triple, em manuais escolares. Descentrar as narrativas. Incluir história africana pré-colonial, filosofias e contribuições científicas que antecedem a chegada árabe e europeia. Debater colonialidade do poder. Reconhecer como instituições financeiras e regimes de propriedade intelectual continuam a replicar relações de dependência. 6. Conclusão. O facto de a África ser maior do que a Europa, Estados Unidos e China, não é uma curiosidade trivial. É um lembrete cartográfico de desigualdades históricas que se materializam em mapas, em fluxos de comércio e na imaginação popular. Reequilibrar essa percepção não exige apenas projeções corretas.
mas uma revisão crítica das estruturas coloniais ainda ativas e uma aposta em políticas que convertam a vastidão territorial africana em soberania alimentar, energética e tecnológica. Só então a escala física encontrará correspondência no peso econômico e político que o continente merece. Uma simples pergunta sobre área pode, portanto, abrir um vasto campo de reflexão. Quem mede, por que mede e a favor de quem?